Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 16. Iremos ler o capítulo todo. Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Laai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, Abrão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Que o Pai Celestial, meus irmãos, esteja nos conduzindo na meditação de sua santa palavra. A Bíblia, por ser de fato a palavra de Deus, mesmo quando ela fala dos nossos heróis na fé, ela não esconde as suas falhas. Fala a respeito das suas forças espirituais, mas também mostra os resultados da condição humana aos quais estão submetidos mesmo aqueles que são crentes no nosso Deus. A Bíblia valoriza as forças espirituais dos nossos antepassados na fé, mas também nos mostram como eles realmente foram. E isto, meus irmãos, para nós, penso eu, é de um grande valor espiritual. Entre outras coisas, porque a Bíblia se prova ou se demonstra através disso como sendo a genuína palavra de Deus, que sempre vai nos dizer a verdade, que não vai esconder certos assuntos de nós. Alguns anos atrás, um homem que não era cristão, ele me disse que na Bíblia existem histórias que a gente não pode contar para crianças. E com isso ele estava querendo dizer para mim que a Bíblia não é um livro assim tão digno quanto nós julgamos. Mas eu respondi para ele que é justamente porque a Bíblia contém algumas histórias que nós não podemos contar para crianças,
que nós podemos falar da Bíblia, porque ela é um livro que fala dos fatos da vida, que diz para nós como as coisas realmente são. E nós não somos eternas crianças, nós crescemos, nós então precisamos aprender aquilo que Deus está nos falando. A Bíblia, então, ela se prova para nós digna de inteira confiança da nossa parte. Ao mesmo tempo em que ela mostra os defeitos desses homens da fé no passado, entendo que isso também é fonte de consolação para nós, porque ao nos mostrar os valores espirituais daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo as suas fraquezas, nos ajudam a entender a nós mesmos e a não desistir de nós mesmos quando nós nos vemos fracassando em nossos caminhos com o Senhor. Quando nós olhamos para esses homens e mulheres de Deus aqui do passado e vemos que eles pecaram, então isso nos leva a olhar para nós mesmos e dizer assim: olha, eles não desistiram, eles não desanimaram, e Deus também não deixou de ser o Deus deles. Então ergue a sua cabeça, olhe em frente e continue a sua caminhada com Deus, sem olhar para trás, como diz o apóstolo Paulo. E por último, meus irmãos, esse texto também, ou a Bíblia também nos mostra que quando nós pecamos, Deus nos trata como filhos. E uma vez que nós somos filhos de Deus, Deus trata com os nossos pecados. Nós não ficamos sem a disciplina do Senhor. Antes, quando pecamos, sobrevêm consequências para nós. E isso então faz duas coisas. Primeiramente, mostra para nós que somos filhos de Deus, mas isso também nos ensina a temer ao Senhor, de forma que nós evitemos o pecado em nossas vidas, busquemos evitar o pecado em nossa vida. Diante de tudo isso que eu disse até agora, meus irmãos, aqui nós temos a narrativa de um episódio triste na família de Abrão, ou como nós costumamos chamar, Abraão, o nosso pai na fé, como nos ensina o apóstolo Paulo. Vemos um episódio triste na família de um homem que tinha uma aliança com Deus e que, portanto, nós podemos dizer uma família da aliança. Abrão, ele tinha 85 anos de idade aproximadamente quando as coisas aqui aconteceram. E já fazia pelo menos uns 10 anos que Abraão estava andando com Deus. Quando Deus o tomou de entre os seus parentes numa terra de paganismo e se revelou como seu Deus e disse para Abraão que ele teria um filho e que o seu filho teria uma descendência enorme, que Abraão seria pai de muitas nações e através dele, da sua descendência, famílias ou os povos do mundo inteiro seriam por ele abençoados. A posteridade de Abraão, disse o Senhor Deus para ele, uns 10 anos antes, seria tão numerosa como as estrelas do céu, se é que Abraão pudesse contar. Seria tão numerosa como os grãos de areia na beira da praia, se é que Abraão pudesse contar. E Abraão, diz o texto de Gênesis capítulo 15, creu na promessa de Deus. E porque ele creu em Deus, diz o texto, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É esse texto que mostra para nós, diz o apóstolo Paulo, que Abraão é o pai de todos os que creem, e não somente dos judeus, mas de todas as pessoas, de todos os lugares do mundo, que têm fé no descendente de Abraão, que seria o Senhor Jesus Cristo. Bem, Abraão creu em Deus, mas o tempo foi passando, e Abraão, 85 anos de idade já, sua esposa com 75 anos de idade, e eles ainda não tinham tido filho algum. E naqueles dias era tão difícil para uma pessoa idosa ter filhos como é nos dias de hoje. E o texto diz para nós então que Sarai, ou como nós costumamos chamar Sara, a esposa de Abraão, ela foi tomada pela incredulidade. Ela, considerando o fato de que já era uma pessoa idosa, de que o seu marido já era um homem também em idade avançada, e considerando o fato de que naquela idade avançada ela não conseguia ter dado à luz a filhos para o seu marido, para as mulheres naquela época isso era algo desonroso, Sara teve uma ideia, e a ideia de Sara foi lançar mão de um expediente que era muito comum naquela época, de acordo com aqueles tempos.
ela tinha uma serva, uma escrava chamada Agar, uma serva egípcia chamada Agar. E, segundo os costumes daquela época, Sara, então, disse para seu esposo, para o seu marido: olha, eu tenho a minha serva, eu não posso, o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos para você, eis aqui a minha serva Agar, para que você a possua como sua concubina. E se ela der à luz a filhos, esses filhos serão contados como meus filhos. E Abraão, então, diz o texto, anuiu, isto é, consentiu na proposta de Sara. E Agar foi dada a ele. E ele, então, teve relações com ela. Vendo Agar que ela havia ficado gestante, enquanto que a sua senhora não era capaz de conceber, Agar começou a se sentir envaidecida e começou então a menosprezar Sara por causa disso, como quem diz assim: eu sou melhor do que a minha senhora. E Sara, percebendo o que estava acontecendo isso, ficou tomada de ira e foi reclamar com Abraão e disse: olha, eu te dei a minha serva para ser como se fosse sua esposa e agora ela está me desprezando. Abraão já tinha pecado quando ele consentiu no desejo de Sara ou na proposta de Sara. Mais tarde o apóstolo Paulo, comentando essa história toda aqui, ele diz que o filho de Agar foi um filho da falta de fé. Foi um filho segundo a carne, que Abraão não deveria ter feito isso, porque Deus havia prometido um filho para ele através da sua esposa, Sara. Então, mesmo que fosse o costume daquela época, não é porque era o costume daquela época que estava certo. Não, foi incredulidade de Abraão. Então, primeiramente, ele pecou porque ele foi incrédulo, ele aceitou aquela proposta indecente de Sara. Mas depois ele pecou também quando ele simplesmente quis lavar as mãos. Ele disse para Sara: a serva é tua, faça com ela o que você quiser. E Sara começou a maltratar a Agar, começou a humilhá-la, de tal modo que chega um determinado momento, Agar não consegue mais ficar em casa. Ela foge de casa, em direção ao deserto. E pelo que nós podemos perceber, o plano dela é ela voltar para a sua terra, porque ela está no deserto, em direção ao Egito. E ali no deserto, então, ela começou a passar um momento muito mais difícil ainda, porque não havia mantimento, não havia água, e ali no deserto, então, ela estava como que para perecer. Foi quando, então, o anjo do Senhor veio ao encontro de Sara. Existem pelo menos 3 razões aqui nesse texto, meus irmãos, pelas quais eu entendo que esse anjo do Senhor que veio falar com Sara era o Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação. E por que eu digo isto? É porque, primeiramente, diz aqui o texto que o anjo do Senhor veio falar com ela. E a palavra anjo quer dizer literalmente, se a gente fosse traduzir literalmente, é a palavra mensageiro. Isto é alguém que está trazendo um recado, está trazendo uma palavra. A segunda razão é que este anjo, esse mensageiro que fala aqui, ele várias vezes é chamado de o Senhor. Isto é, esse mensageiro do Senhor é o próprio Senhor. No versículo de número 13, está escrito que era o Senhor que falava com ela. A palavra Senhor aqui, se você tem uma versão revista e atualizada da segunda edição, você verá que ela está toda em letras maiúsculas, né? E isso quer dizer que lá no hebraico é a palavra Javé, ou Jeová, ou Iavé, conforme a tradução que você tiver também, é o nome do Deus da aliança. Então esse anjo, esse mensageiro, era o próprio Deus que estava falando com ela. Só que tem uma coisa, em João capítulo 1, versículo 18, está escrito que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, isto é, o Deus Filho único, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Isto é, o que João está dizendo é que qualquer revelação de Deus, em toda a história da Bíblia Sagrada, quem trouxe essa revelação foi Jesus Cristo.
a palavra encarnada de Deus, que fez o universo inteiro pelo poder da sua palavra. Então nós entendemos que aqui, em Gênesis capítulo 16, assim como em muitos outros lugares do Antigo Testamento, quando o Senhor aparece, e as pessoas então podem falar com Ele face a face, e às vezes até tocá-lo, é o próprio Senhor Jesus, antes da sua encarnação. E Jesus, então, aquele que disse assim, lá em João capítulo 8, versículo de número 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus vem ao encontro da sua ovelha perdida lá no deserto. E ele, então, a fortalece. E ele reanima e encoraja Sara a voltar para a casa dos seus senhores. E disse que ele, o Senhor, estava cuidando dela, que ele também cuidaria e abençoaria o filho que havia no ventre dela. Então Agar, neste momento, meus irmãos, nesse momento tão triste da sua vida, ela teve uma bênção grandiosa. Ela aprendeu a conhecer mais a Deus. Deus disse: você vai dar à luz a um filho e você vai colocar o nome dele de Ismael, porque Deus te ouviu na tua aflição. A palavra Ismael quer dizer Deus me ouve. Mas o outro aspecto de Deus aqui, que eu gostaria de destacar, é que Sara, ou melhor, Agar, diante daquela situação, ela diz assim: eu estou olhando para o Deus que me vê. E a gente aprende então que além de ser aquele que ouve, Deus também é aquele que vê. E é este segundo aspecto que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Este episódio que nos fala tanto sobre os erros humanos, fala também a respeito da grandeza do nosso Deus, como Ele sabe transformar o mal em bem. E então, há três coisas que eu gostaria de mencionar aqui a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, meus irmãos, eu gostaria de enfatizar isto: Ele é o Deus que vê todas as coisas. Versículo de número 13 novamente. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? O Deus que vê. Esse é um dos nomes de Iavé revelados nessa história. O Senhor Deus viu Agar sozinha no deserto, aflita, cansada, sentindo-se oprimida, sentindo-se humilhada. Mas o Senhor não viu Agar somente no momento em que ela estava no deserto. Viu também quando ela estava em casa, sendo maltratada pela sua senhora. Viu os muitos desaforos que ela precisou escutar. Viu quando ela fugiu de casa. E, como eu disse, assim como um pastor que busca a sua ovelha, viu o percurso dela pelo caminho, e então foi ao encontro de Agar, que chegou a esta maravilhosa descoberta: o Senhor me vê. E, meus irmãos, esta é uma realidade, esta é uma verdade maravilhosa para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus vê tudo em nossa vida, vê tudo o que acontece à nossa volta, vê tudo o que nós somos por dentro também. Não há nada de oculto aos olhos do nosso Deus, não há nada que aconteça sem que Ele esteja consciente, que se passe despercebido aos olhos do Senhor. Através do profeta Ezequiel, lá no capítulo 11 de Ezequiel, versículo de número 5, Deus falando com o povo de Israel, Ele diz assim: tudo aquilo que sobe à mente de vocês, eu conheço. Vocês estão pensando e eu estou contemplando os pensamentos de vocês. Então não é à toa que lá no Salmo 139, nós lemos aquele maravilhoso poema que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu caminhar, o meu andar, o meu deitar, conheces os meus caminhos. Senhor, eu ainda não falei nada, e o Senhor já sabe cada palavra que vai sair da minha boca. E ele termina dizendo: e o conhecimento do Senhor, o conhecimento que o Senhor dá para mim a meu respeito, Senhor, ele é maravilhoso.
Não é à toa também que quando Nabucodonosor teve aquele sonho, que ele nem conseguia se lembrar o que havia sonhado, e quando ele consultou Daniel, o profeta, e Daniel foi orar ao Senhor, e Deus trouxe para Daniel a revelação daquilo que Nabucodonosor havia sonhado, Daniel testemunhou dizendo assim: Deus revela o profundo e o escondido, Ele conhece o que está em trevas, e com Deus mora a luz. Irmãos, que coisa admirável, nos céus e na terra, Deus conhece todas as coisas. Nós lemos no começo do nosso culto o texto do profeta Isaías, onde o Senhor Deus diz assim: eu habito num alto e sublime trono, acima das estrelas, mas também habito com aquele que está abatido e contrito de espírito, porque Deus, que está em toda parte, também conhece o coração de cada ser humano. Uma pessoa pode estar escondida numa caverna, como Elias, quando estava fugindo de Jezabel, e Deus vai lá ao encontro daquela pessoa na caverna, perguntando: o que fazes aqui, Elias? Uma pessoa pode estar tão longe de todos os seres humanos, ele pode estar no ventre do peixe, no fundo do mar, e se ali ele orar, ali Deus ouvirá a sua oração, porque Deus está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Ah, meus irmãos, quando uma pessoa se aparta dos caminhos do Senhor, essa pessoa não sente que isso é uma verdade consoladora, porque como está escrito, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A pessoa que está vivendo em pecado, o fato de que ela está na presença de Deus, ao invés de trazer consolo para ela, traz naturalmente a consciência da disciplina de Deus e muitas vezes o sentimento de pavor de que os olhos do Senhor estão sobre ela. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem fé no amor do Senhor para com ele, esse fato, o fato da onisciência de Deus, longe de ser algo aterrorizante, é algo que faz bem para o coração. Porque o crente, em tempos de aflição, ele pode dizer: Deus conhece o que eu estou passando, Ele sabe as minhas dificuldades, Ele sabe o meu caminho. Eu posso não estar entendendo o que acontece, mas se eu sei que o meu Pai sabe o que está acontecendo, se eu sei que Ele é um Deus de amor, eu não preciso entender todos os porquês da vida, eu não preciso entender todos os paraquês da vida, basta eu saber que tudo está nas mãos do Senhor. Quando nós percebemos as nossas fraquezas, o nosso cansaço, as nossas limitações, nós podemos nos assegurar de que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Ele, como um pai que se compadece dos seus filhos, se compadece de nós. Quando nós, diante das dificuldades que enfrentamos, sentimos medo, ou duvidamos, ou vacilamos em nossa fé, nós podemos orar como o salmista de novo no Salmo 139. Deus, Senhor, sonda-me o coração, vê se em mim existe algum caminho mau e me guia, Senhor, pelo caminho eterno, sabendo que o Senhor vai ouvir a nossa oração. E quando nós falhamos, quando nós pecamos, e Deus vem ao nosso encontro, e Ele pergunta para nós, como perguntou a Pedro: você me ama? Nós podemos dizer assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, e podemos ser restaurados. Sim, meus irmãos, o fato de que Deus nos conhece é algo que nos fortalece, que nos abençoa. Querido, que circunstância você está passando na sua vida? Existem circunstâncias que fazem com que você se sinta fraco? Existem pecados na sua vida que mais ninguém sabe, que só o Senhor sabe? Pecados que você não está conseguindo vencer? Existem coisas que fazem com que você se sinta humilhado diante de Deus ou das pessoas? Nada passa desapercebido da presença do teu Deus. Ele sabe tudo o que acontece com você. Mas a segunda coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que esse Deus que nos conhece, Ele também concede a sua graça. Ele concede graça àqueles que se humilham diante dele. O Senhor nosso Deus não ficou somente a olhar para o que estava acontecendo com Agar.
ele vem ao encontro dela, ele ouve Agar na sua aflição, ele a consola, ele fala ao seu coração, porque ele não é somente um Deus que fica olhando, ele é um Deus que age, ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus não trabalha em favor de todas as pessoas, mas ele trabalha em favor dos humildes. E neste sentido, de que Agar fosse humilde, é que o Senhor orienta ela. Veja, num primeiro momento da história, o texto diz para nós que quando Agar ficou gestante, ela se sentiu envaidecida e ela começou a menosprezar a sua senhora Sara. E o resultado, então, é que ela própria foi humilhada por sua vez. Porque, como disse Jesus em certo lugar, aquele que se humilha, ou aquele que se exalta, será humilhado, não é? Então ela foi humilhada, ela pagou o preço do seu pecado dentro da sua própria casa. Mas isso não quer dizer que não tinha mais solução para a vida espiritual de Agar, porque ela então foge, vai para o deserto, e Deus vai ali para ajudá-la a consertar o seu erro. Porque muitas vezes, meus irmãos, acontece de o nosso orgulho, ele nos levar para lugares onde não é feita a vontade de Deus, ou nos levar a lugares em que nós não experimentamos a felicidade que só os caminhos de Deus podem nos dar. Mas isso não quer dizer que não tenha mais volta, que não tenha mais conserto. Só tem uma circunstância em que nós somos acusados e não tem jeito de consertar. É quando o diabo está nos acusando. Porque quando Deus fala dos nossos pecados, Deus sempre fala também a maneira como os pecados podem ser superados. Ele é o nosso pastor, ele é aquele que nos orienta. E então, veja, agora no deserto, veja o que o Senhor ordena para Agar, versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Eu penso, meus irmãos, que como um homem que ama os seus irmãos, eu me sinto tentado, muitas vezes, a dar uma orientação no sentido de que os meus irmãos queridos devem ser poupados de humilhações, de sofrimentos. Eu confesso que quando eu vejo um crente sofrendo, o que eu tenho vontade é de tirar aquele sofrimento de vez da vida do meu irmão e conceder a alegria a ele. Confesso para vocês que se eu encontrasse a Agar ali no deserto, eu ia dizer mais ou menos assim para ela: Agar, você é uma escrava. E não foi você que pediu para coabitar com Abraão. Aliás, você fez aquilo que você foi obrigada, você não provocou essa situação. E minha querida irmãzinha, não é a vontade de Deus que você seja oprimida. Então levanta daí, vai para o Egito, volta para a sua família e lá você vai ficar contente, lá você vai feliz. Sai da casa de Abraão e de Sara. É isso, meus irmãos, que humanamente pensando, eu responderia para Agar, não é? Assim, evite o sofrimento, eu estaria dizendo para ela. E se alguém vem então falar para mim que está se sentindo oprimido no seu emprego, a situação o que me parece que eu tenho que aconselhar essa pessoa é: sai desse lugar, vai para outro lugar, você não merece isso, você é filho do rei, você é filho de Deus, não é mesmo? Mas Deus faz diferente, meus irmãos. Deus que conhece cada situação humana, Deus que conhece cada ser humano e sabe o que é melhor, Deus que nos ama profundamente, Ele diz assim para ela: volta, humilhe-se, submeta-se. Por que Deus diz isso, meus irmãos? Primeiro, porque, como eu disse, cada situação da nossa vida está no conhecimento de Deus. E cada situação da nossa vida está sob o controle de Deus. Segundo, porque Deus usa cada situação, usa cada circunstância, ou faz de cada circunstância ou situação uma maneira de abençoar aqueles que o amam. Se nós andarmos humildemente na sua presença, Deus, que controla tudo, sabe usar tudo na nossa vida para o nosso bem. Eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 6 e versículo 10. Ali Tiago está nos ensinando aquilo que Deus quer ver no nosso coração, para que Ele possa nos abençoar. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6 e versículo de número 10 também. Tá bom? Esses dois textos nós iremos ler.
E eu vou pedir que um dos irmãos, por favor, leia em voz alta esse texto para a gente. Irmão Wilson, você pode, por favor, ler? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Isso, e agora o versículo 10, por favor, Wilson. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Isto, se você pegar o contexto todo aqui de Tiago capítulo 4, começando desde o versículo 1, Tiago vai dizendo mais ou menos assim, de onde surgem os conflitos, as guerras e contendas entre vocês. Será que não vem dos desejos da carne de vocês, do orgulho de vocês, porque vocês cobiçam, vocês querem ter tudo, cobiçam e não tem nada porque não pedem, e pedem e não recebem porque quando pedem, pedem mal. E aí então ele vai dizendo assim, olha, não seja uma pessoa cobiçosa das coisas deste mundo, porque aquele que é cobiçoso das coisas deste mundo se torna inimigo de Deus. E você não quer Deus como seu inimigo, não é mesmo? E então Tiago procede dizendo, Deus concede a sua graça aos humildes. Nós temos um versículo que é, por assim dizer, o moto da nossa vida, que diz assim, o justo viverá pela fé. Lá no contexto, quando o profeta Abacuque falou isso, ele diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Por que Abacuque diz isso, meus irmãos? Porque uma pessoa que tem fé não é soberba. Por outro lado, o soberbo não vive pela fé. São duas coisas opostas. E é por isso que Tiago diz, Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos. Deus não abençoa gente assim. Antes, ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Por que Agar foi ser colocada naquela situação? Como é que começou aquela situação? Quando ela começou a se ensoberbecer por causa da sua senhora, que não dava luz. E nosso pastor querido foi lá dizer para Agar que ela precisava crescer na sua vida espiritual. Então ele diz para ela, volte e humilhe-se diante dos seus senhores. A terceira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de destacar, é que Deus não somente orientou Agar, mas ele também a abençoou. Porque Deus vem ao encontro para abençoar os humildes. Versículos 10 e 12 aqui do nosso texto, ou melhor, de 10 a 12, aqui de Gênesis capítulo 16, nós lemos assim, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O que Deus está dizendo aqui para ela é, olha, se você concebeu é porque eu estou com você. Você vai dar à luz. E porque eu te ouvi na tua aflição. E diz assim, esse teu filho vai ser um homem forte, ele vai ser como um jumento selvagem. Às vezes o jeito da Bíblia elogiar as pessoas é meio diferente do nosso, né? Quando você lê Cantares de Salomão, por exemplo, você vê o escritor olhando para a esposa e dizendo mais ou menos assim, como você é linda, minha esposa, você parece as éguas do exército de Salomão, né? Não chame a sua esposa disso hoje em dia, mas antigamente a maneira de elogiar certos valores das pessoas era mais ou menos assim. Então seu filho vai ser como um jumento selvagem, ele vai ser alguém forte, não vai ser dominado por ninguém, ele estará sempre em guerra contra os outros, mas ninguém será capaz de derrotá-lo. Você vê que coisa interessante? Aquilo que seria uma bênção para Agar, também seria uma dor de cabeça para Abraão e Sara. Porque quem são os filhos de Agar? Os ismaelitas, cujos descendentes são os árabes nos dias de hoje, que reivindicam a sua ascendência até Ismael. E os árabes são dor de cabeça para os israelitas até os dias de hoje.
Por que isso? Por que bênção para uns, ao mesmo tempo que dor de cabeça para outros? Lembra lá no começo, a história, como é que começa? A falta de fé no coração de Sara. E a aquiescência no coração de Abraão. Irmãos, mesmo que alguém seja filho de Deus e homem de fé e mulher de fé, nós não estamos isentos de errar, não estamos isentos de pecar. Mas se você planta maçã, o que você vai colher? Se você plantar uma sementinha de maçã, você vai colher maçã. Aquele que semeia para a carne, diz o apóstolo Paulo, da carne colherá corrupção. E aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós precisamos prestar atenção nisso e entender que ao mesmo tempo que é uma bênção, o fato de que Deus está vendo todas as coisas, isso é um alerta para nós também. Eu gostaria de ler com vocês Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler os versículos de número 9 e 10, está bem? Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Sarinha, por favor, meu amor, leia para a gente em voz alta esse texto. Isso, veja que coisa maravilhosa, a maneira como Deus, digamos assim, Ele faz uma tomografia espiritual do nosso coração, e Ele diz como que é o coração humano por natureza. Ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha as palavras que Deus usa para descrever a grandeza desse pecado que habita em nós. Desesperadamente corrupto. Isto é, se você olhar para o coração humano, ele é sempre inclinado para nos enganar. O pecado, diz a carta aos Hebreus, nos engana, e o coração gosta de ser enganado pelo pecado, não é? Então, quem conhecerá o coração? Ele diz: quem conhece o coração? Eu, o Senhor, conheço o coração. E ele diz algo mais: eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos é sempre fruto daquilo que vai no coração, né? Nós agimos de acordo com o que nós queremos, com aquilo que nós pensamos. E Deus diz, aquele que colhe, aquele que planta, ele vai colher. Isso então, meus irmãos, quando nós vemos isso na história de Agar, nós vemos, sim, Deus é bondoso para conosco, mas nós devemos procurar evitar o pecado na nossa vida. Vamos concluir, meus amados irmãos, a nossa meditação. Primeiramente, o Senhor é Ismael, aquele que ouve as nossas orações, mas também Ele é o Deus que vê. Ele é o Senhor que acode os humildes e que os orienta. Aliás, Ele nos orienta até com o seu exemplo, porque no Evangelho o Senhor Jesus nos diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nisso, quando Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração, e diz que nós devemos aprender dele, o que Ele está dizendo é: olha para mim, diz o Senhor Jesus, aprende comigo, a minha maneira de ser. E se você aprender, o teu coração vai ter descanso. Porque como diz lá o profeta Isaías, para o perverso não há paz, diz o meu Deus, mas para aquele que anda humildemente na presença do Senhor, ele encontra descanso para o seu coração. Quarto, Deus abençoa os obedientes. Agar ouviu a orientação do Senhor e voltou para a casa
de Abraão e Sara. Daí a alguns meses, ela deu à luz e as promessas de Deus se cumpriram na vida dela. As implicações práticas disso para cada um de nós, meus irmãos. Primeiro, querido, abençoe o seu coração com esta verdade maravilhosa, que você nunca está ausente da presença de Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão me susterá. Em todos os lugares Deus está com você. Que situações você tem experimentado na tua vida? Eu me lembro que um dia eu estava orando muito triste. E eu pensei comigo mesmo, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo a minha aflição? Mais tarde eu estava conversando com uma irmã, naquele mesmo dia eu estava conversando com uma irmã, e ela me disse mais ou menos assim, pastor, às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está escutando a gente, não é? Não é assim que acontece? Ela falou para mim. Mas mesmo quando a gente tem a impressão de que Deus não está escutando, o texto bíblico diz que Deus está contando até as nossas lágrimas. Está colocando cada uma delas no seu odre. Então eu senti o Espírito Santo falando comigo, Plínio, eu estou te escutando sim. Querido, às vezes você pensa que Deus está longe. Às vezes você pensa que as tentações são insuperáveis, que os teus pecados não têm conserto. Você é tão amado que Deus veio, se fez carne e morreu na cruz por tua causa. Ali na cruz, Ele levou sobre si o castigo que era nosso. Então não deixe pecado nenhum fazer com que você pense que Deus não ama você. Ao contrário, confie no Senhor. Abre o teu coração com Deus. Senhor, tu me sondas, me conheces. Confesse os seus pecados ao Senhor, porque Ele habita com o contrito e abatido de espírito. Ou lá no seu trabalho, que situações você tem vivido no seu trabalho? Pelo fato de você ser crente, outro dia eu estava conversando com a mãe de um irmãozinho, muito querido, uma família muito querida, e essa mulher estava me contando que o filho trabalhava numa certa empresa e tudo ia bem, até o dia que ele falou que ele vai se casar. A patroa perguntou para ele, mas por que você não ajunta? E ele falou, não, é que eu creio em Jesus Cristo e eu quero me casar e tal, ter família organizadinha. E a partir daquele dia o trabalho virou um inferno, porque o fato dele ser crente numa empresa que tem o ateísmo como um dos seus lemas, tornou ele o alvo da perseguição lá naquela empresa. Como é que você tem experimentado nesse mundo aí fora o fato de que você é cristão? Alguém tem perseguido você por causa da sua fé? Pessoas têm maltratado você por causa da sua firmeza em Cristo Jesus? Você tem sido vítima, às vezes, de zombaria, chamado de tolo? O teu Deus vê tudo o que está acontecendo com você. Existe alguma situação em que você está sendo injustiçado? O teu Deus vê. O que acontece na tua vida? Mais uma pergunta eu preciso fazer. Ou você está vivendo em pecado e continua a querer viver em pecado? Deus está vendo. E Deus não tem prazer em que você viva em pecado. Então, o fato de alguém viver em pecado não vai consolar, mas precisa chamar a atenção para que haja temor do Senhor no seu coração e você se converta dos seus maus caminhos. Em terceiro lugar, esse texto mostra para nós a importância de nós sermos humildes na presença do Senhor. Não adianta nós queremos empinar o nariz e dizer mais ou menos assim, eu sou o dono da minha vida. Ou então falar poeticamente, eu sou o capitão da minha alma. Que capitão da sua alma? Coisa nenhuma. O capitão da nossa vida é Jesus. Só Ele é que pode dirigir o barco da nossa vida, conforme o seu querer.
Então siga aquilo que Jesus está falando. Siga as orientações dessa palavra preciosa que é a palavra de Deus. Seja uma pessoa humilde diante de Deus. E se você está sendo humilhado diante dos homens, eu me lembro de uma vez, Wanda Assunção, ela falando a respeito de Davi, ela disse assim: Davi nunca precisou fazer a vontade dos homens, porque ele sempre fez a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você é o mais forte de todos os homens. Faça a vontade de Deus. Seja obediente. Ande nos caminhos do Senhor. E você vai continuar a experimentar bênçãos cada vez maiores. Neste momento, meus irmãos, nós vamos orar. E cada um vai orar de acordo com a sua necessidade espiritual. Talvez você tenha que dizer: Senhor, olha, tal situação está me destruindo, está me fazendo muito mal, Senhor. Mas Tu me vês. Tu atendes a nossa oração. Senhor, vem me atender, vem me socorrer nesta situação. Talvez você tenha que dizer para o Senhor nesta hora: Senhor, estou vivendo em pecado e eu quero consertar a minha vida. Porque o Senhor está vendo tudo, mas eu, Senhor, eu não consigo consertar sozinho. Então, Senhor, vem ser meu Salvador, vem me ajudar. Ó Senhor Jesus, vem me livrar deste lamaçal em que eu estou. E tenha certeza que se você o buscar de todo o coração, Deus ouvirá a sua oração. Vamos orar.